Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Vamos estudar a doutrina espírita. Hoje, como prometido, vamos falar sobre o tema Jesus, o Espírito da Verdade. Vamos ao nosso estudo? Há no meio espírita, basicamente, dois posicionamentos sobre quem seria o Espírito de Verdade ou o Espírito da Verdade. O primeiro seria o próprio Cristo. O segundo seria um grupo de espíritos elevados sob a direção do Cristo, do nosso Mestre Jesus. Esse grupo de espíritos elevados se encontra no livro dos Espíritos, lá em Prolegômenos. Kardec apresenta essa mensagem lá do grupo desses espíritos. Então, ele nomeia vários espíritos que redigiram essa mensagem em prolegômenos. E prolegômenos quer dizer, né, uma exposição preliminar dos trabalhos, dos estudos, das pesquisas. Então, no meio espírita, no movimento espírita, basicamente tem dois posicionamentos de quem seria o espírito de verdade. Seria o próprio Cristo e seria um grupo de espíritos elevados. Então, seguindo com o nosso estudo, diz Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 4. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside seu advento o Espírito de verdade. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Então, logo ali de início, Kardec nos diz: o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Lá no Consolador Prometido, Jesus disse que voltaria para terminar o trabalho, para regenerar a nossa humanidade. Então, Cristo preside esse trabalho de regeneração do nosso planeta, que é o advento, ou seja, o surgimento do Espírito de verdade ou o Espírito da verdade. Então, temos aí já, em primeira mão, essa afirmativa apresentada por Allan Kardec. E o Espiritismo realiza esse trabalho que Jesus disse lá no Consolador. Conhecimento das coisas, ou seja, conhecimento da verdade, fazendo com que o homem saiba de onde vem, vivendo no mundo espiritual, volta a reencarnar na Terra e depois retorna novamente ao mundo espiritual. Kardec ainda diz o seguinte: o Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Quem é o nosso governador da nossa terra? O espírito mais perfeito que aportou ao nosso planeta, Jesus Cristo. E ele preside, ele coordena todo esse trabalho de melhoria do nosso planeta. Então, essas informações vêm dar esse conhecimento de que o Espírito de verdade, ou o Espírito da verdade, é o nosso Mestre Jesus. Mais adiante, Allan Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo O Consolador Prometido, a seguinte passagem de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E ainda diz Jesus: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. E mais adiante: porém,
O Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Então temos aí essa passagem de João também trazendo essa informação de que o nosso Mestre Jesus voltaria para nos ensinar todas as coisas, toda a verdade. Mais adiante, temos no livro A Gênese, temos a seguinte passagem no capítulo 1, item 42. O Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Kardec complementa dizendo: ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Kardec então afirma veementemente que o Cristo é o Espírito da verdade, ou o Espírito de verdade, que preside ao grande movimento de regeneração que está sob a competência do Espiritismo, ensinando toda a verdade da vida espiritual, por que estamos na Terra e para onde retornaremos felizes ou infelizes, perdão, segundo as nossas obras. Mais adiante, diz Allan Kardec, agora no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem do Espírito de Verdade, no item 5, no capítulo 4. Venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Aí está o nosso Mestre Jesus, afirmando ele mesmo, né, que veio como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Mais uma vez, né, o próprio Espírito da verdade, o nosso Mestre Jesus, trazendo esse ensinamento a todos nós. Mais adiante, no livro da Revista Espírita de 1868, mais precisamente de março, diz uma mensagem assinada por um espírito. Vede bem, pois que esta geração não passará sem que cheguem grandes coisas, uma vez que com a ideia a fé se eleva e a esperança irradia. Coragem, o que foi predito pelo Cristo deve realizar-se. Nesses tempos de aspiração à verdade, a luz que ilumina todo homem vindo a este mundo brilha de novo sobre vós. Perseverai na luta, sede firmes e desconfiai das armadilhas que vos são estendidas. Ficai ligados à bandeira onde vós haveis escrito: fora da caridade não há salvação. E depois, esperai, porque aquele que recebeu a missão de vos regenerar retorna. E ele disse: bem-aventurados aqueles que conhecerem o meu novo nome. Um Espírito, Revista Espírita, março de 1868, está lá no capítulo Instruções dos Espíritos, a regeneração. Meus amigos, ficamos por aqui. Obrigado pela sua presença em nosso canal. Estamos divulgando a doutrina espírita
Se gostaram, clique no joinha, se inscreva no canal para que nós possamos continuar os nossos estudos da doutrina espírita. A todos, muita paz.